Ela foi o indivíduo mais retratado e representado visualmente de toda a história da humanidade. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre como artistas representaram a Rainha Elizabeth II. Seja muito bem-vindo você que está conhecendo o canal por esse vídeo. Meu nome é Régia Rodrigues, sou professora de História da Arte e aqui você encontra um conteúdo super dinâmico e interativo sobre História da Arte, entretenimento, cultura, entre outras coisas, além de preparar você para o vestibular e para o Enem. Hoje nós vamos falar sobre como a arte representou a Rainha Elizabeth II. O encontro icônico entre duas rainhas que aconteceu durante a estreia de um filme em Londres, em 1956, no qual a Rainha Elizabeth II finalmente conheceu Marilyn Monroe. Apesar de ambas serem grandes rainhas, elas tinham pouquíssimas coisas em comum, mas principalmente a idade. Ambas tinham no momento 30 anos. E o interessante é que esse fato foi registrado por um cineasta e também o retrato dessas duas grandes rainhas foram feitos pelo artista Andy Warhol. As serigrafias de Marilyn foram feitas por Andy Warhol no ano da morte da atriz, em 1962, e foram as primeiras serigrafias que ele fez com o rosto de uma mulher famosa. E a última que ele representou foi a Rainha Elizabeth II, 2 anos antes da morte do artista. O retrato feito por Andy Warhol foi inspirado num retrato oficial da rainha, feito em 1975, em comemoração aos 49 anos dessa grande matriarca. Vamos pensar então com a cabeça da pop art, que foi o movimento no qual Andy Warhol fez parte. Esse movimento, ele representava grandes ícones do consumo, desde objetos como Coca-Cola, sopas Campbell e até mesmo pessoas, astros, que tinham a sua imagem extremamente midiática. Era uma imagem que estava ali aparecendo a todo momento, como Elvis Presley, Marilyn Monroe e agora a Rainha Elizabeth II. Então ele representou pessoas que eram muito midiáticas, pessoas que tinham a sua imagem muito demonstrada, representada e vista através da mídia. A pop art tinha como característica a utilização de cores fortes, por isso que a obra na qual a Rainha Elizabeth foi representada também tem essas cores contrastantes e tão vibrantes. A imagem é artificial, sedutora e memorável. As gravuras saíram em uma edição limitada de 40. Antes tarde do que nunca, o Royal Collection Trust finalmente adquiriu um conjunto para o Jubileu de Diamante da Rainha em 2012. Ao fazer serigrafias dela, Warhol nos legou uma imagem para a história da arte, de eterno glamour real. Tal como aconteceu com Marilyn Monroe, ficamos com Elizabeth como um ícone de Andy Warhol. A Rainha Elizabeth nunca teve um pintor oficial da corte. O que mais se aproximou desse título foi o pintor italiano Pietro Annigoni, que fez 2 retratos da rainha, um em 54 e outro em 69. Ele fez em um desses retratos a rainha representada num cenário que lembrava ali um cenário renascentista italiano. Ele sempre representou a rainha com um olhar muito sonhador e muito confiante de si mesma. A fotógrafa americana Annie Leibovitz retratou a rainha mais ou
menos da mesma forma, com um ar confiante, mas agora muito mais experiente. Uma coisa muito interessante é que desde 1957 a rainha começou a mandar mensagens na televisão de Natal. Então todos os anos os seus súditos esperavam ver a rainha desejando a eles boas festas, porque era algo que já começou a fazer parte da cultura daquela nação. E essa rainha, de várias formas, tentou se aproximar mais da população, tanto utilizando os meios, de comunicação, ou até mesmo se aproximando mesmo realmente ali com um contato físico um pouco maior do que os anteriores a ela. E a gente pode perceber como que as transformações sociais, políticas, tecnológicas influenciaram a forma que a Rainha Elizabeth foi representada. Então a gente tem ali uma tradição de pinturas da família real e agora, a partir do reinado da Rainha Elizabeth II, nós temos a fotografia quase que substituindo a pintura ali oficial dos grandes pintores que faziam, da corte, da rainha, do rei. Ou seja, nós vemos o quanto a realidade influenciou também os costumes da família real. Por exemplo, na ascensão da rainha em 1952, a fotógrafa Dorothy Winding fez várias fotografias representando esse fato. E se concentrou ali em capturar através da fotografia a juventude e a beleza da rainha. O fotógrafo de moda Cecil Beaton, que tirou as fotos da coroação em 53, foi ainda mais longe. Ele promoveu uma visão de contos de fadas, optando por cenários teatrais e alguns retoques criteriosos. Fotógrafos britânicos posteriores, como Anthony Armstrong Jones, o conde de Snowdon e ex-cunhado da rainha, e Patrick Lichfield, um dos seus primos e conde de Lichfield, optaram pela informalidade e naturalidade. E nós a conhecemos um pouco melhor no processo. Nos ofereceram vislumbres da rainha e sua família em situações domésticas, tanto no lazer quanto no trabalho. As equipes de televisão começaram a receber acesso incomum para seus documentários. Podemos ver também alguns momentos muito íntimos da rainha que foram fotografados ali por paparazzis e por membros da mídia que sempre queriam fotografá-la em ocasiões inusitadas. Essas fotografias forneceram alguns dos momentos mais íntimos e desprevenidos. Podemos vê-la reagindo em choque ao incêndio do castelo de Windsor em 1992 e inspecionando solene e silenciosamente o mar de tributos florais à princesa Diana, do lado de fora dos portões do Palácio de Buckingham, em 97, e derramando uma lágrima no funeral de sua irmã, em 2002. Essas imagens a fez parecer mais humana e solidária. Dois dos grandes artistas do século XX abordaram retratos da rainha, mas de maneiras muito diferentes. Em 67, Gerhard Richter produziu uma pintura a óleo baseada em uma fotografia publicada. No ano anterior, ele a havia capturado em uma litografia. Como era o jeito do artista alemão, a imagem dela estava levemente borrada e as cores e as feições exageradas. A rainha parecia irreal, mas não surreal. Ela ainda é reconhecível, mas de alguma forma, assustadoramente não ela mesma. Ela parece desconfortável, como se estivesse reprimindo o sorriso nervoso. Não está claro porque Richter a pintou assim, porque ele nunca ofereceu uma real explicação. Em 2000, o pintor Lucian Freud fez um retrato da Rainha Elizabeth, e as sessões para essa pintura duraram ali alguns meses. Foi mais ou menos de maio de 2000 até dezembro de 2001. E no final das contas saiu um retrato medindo 4 por 6 polegadas. Freud havia solicitado que ela usasse a coroa diadema, como visto em algumas das fotografias de Winding. A coroa é usada em um pequeno ângulo.
Ela está pensativa, um pouco abatida, talvez um pouco cansada. Ela viu e passou por muita coisa. A pintura era, como muitos jornais apontaram, pouco lisonjeira. A antítese do retrato sonhador de Antigone nos anos 50. Freud deu de presente a pintura para a Royal Collection. A rainha nunca comentou publicamente sobre ela. Comenta aqui no vídeo qual versão dos retratos da rainha você mais gostou. Não esquece de deixar aquele like, se inscreva no canal se ainda não for inscrito e compartilhe nas redes sociais. Um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.